Manejar quer dizer saber lidar com aquilo na hora que aquilo acontece. Não adianta eu levar essa criança chorando para casa e tentar explicar para ela o porquê que aconteceu aquilo. Uma criança com autismo, por exemplo. Ela não vai ter essa compreensão, né, de tempo, né, essa compreensão temporal aí, de saber que, por exemplo, aquilo que aconteceu lá tem consequências no futuro, né? Ela vai saber, ela não vai entender que aquela coisa que aconteceu lá no passado é o que eu estou falando agora. Então, ferramentas que participem no momento, que possam ser utilizadas na hora que a criança emite esse comportamento, são fundamentais. Então, manejar é isso, é intervir, ou seja, mudar essa questão comportamental na hora que a criança está tendo ou emitindo aquele comportamento. Quando a gente vai falar em modelagem e manejo comportamental, a gente vai falar em análise do comportamento aplicada. Isso vai estar baseado num tripé que tem a ver com algo que acontece antes, algo que acontece durante, ou seja, a resposta da própria criança em relação àquele comportamento, em relação àquele antecedente, e o que vem depois, né? Que talvez seja a coisa mais importante aqui para a gente entender. O que vem depois é a consequência da emissão daquele comportamento. Então, por exemplo, vamos falar de maneira geral um comportamento básico. Eu fui no mercado com o meu filho, e cada vez que ele chega no mercado, ele se joga no chão porque ele quer um Kinder Ovo, né? A história do Kinder Ovo, ou da batata frita, ou do cinema vai ser clássica entre os autistas aí, né? E cada vez ele se joga no chão, eu dou o Kinder Ovo. O que eu estou fazendo? Eu estou ensinando essa criança a se comunicar dessa maneira. Eu estou ensinando a ela que cada vez que ela quiser um Kinder Ovo, ela precisa se jogar no chão, não é verdade? Eu estou falando para ela, olha, você quer o Kinder Ovo, se joga no chão que você ganha. Então, isso vai ser em todos os comportamentos na vida toda. Agora, se determinado dia ela se joga no chão, eu não dou o Kinder Ovo, o que eu estou ensinando para ela? Eu estou ensinando que ela não vai conseguir o Kinder Ovo se comunicando daquela maneira. Ela vai ter que se comunicar de uma outra maneira que seja adequada para conseguir o Kinder Ovo. Então, eu vou ensiná-la. Eu vou falar, olha, você quer o Kinder Ovo? Então, você vai falar, mamãe, por favor, me dá o Kinder Ovo. No momento que a criança parar de chorar e começar, ela pode só emitir a tentativa de tentar se comunicar de forma adequada, eu dou o Kinder Ovo. O que eu acabei de ensinar? Que ela ganha o Kinder Ovo quando ela se comunicar de maneira efetiva. E aos poucos eu vou tirar esse reforçador, porque eu não vou eternamente, todas as vezes que ela quiser o Kinder Ovo, basta pedir. Não, eu vou ensiná-la que algumas vezes, você pedindo, você ganha esse reforçador que é o Kinder Ovo, mas tem vezes que você não ganha isso. Então, ao longo da vida, você vai tirando esse reforçador. O Kinder Ovo é o reforçador, né? Então, é o que mantém aquele comportamento. E a gente tem que... Isso é modelar. A gente está fazendo com que o comportamento seja de acordo com como que nós queremos, e não como a criança quer. E isso serve para todo mundo, para qualquer pai, para qualquer mãe, né? Mas mais para uma criança com autismo que tem dificuldade de entender algumas sutilezas relacionadas a esse processo, né? A gente tem crianças com autismo, por exemplo, que não aceitam não como resposta. Então, a criança eternamente ela se joga no chão, você fala não, a criança entra numa crise louca. O que eu tenho que manejar? Né? Que comportamento é esse que eu tenho que manejar? É o do receber ou não? Sim. Eu tenho que manejar os comportamentos de frustração. Eu tenho que ensinar a minha criança que se frustrar, se ela conseguir se controlar na hora da frustração, ela ganha com isso. Agora, se ela não conseguir se controlar, ela perde.
Então, eu tenho que ter algo que eu possa barganhar com essa criança, né? Isso se chama reforçador. Então, o manejo comportamental parte desse princípio. É claro que não é simples assim. A gente precisa entender quais são os fundamentos desse comportamento, por que a criança está fazendo esse comportamento, por que ela está emitindo essa resposta, mas de maneira geral, nós estamos tentando traçar objetivos, né? Eu não quero mais passar por isso. Essa é uma grande queixa do pai e da mãe. Eu não quero mais ter que sair com meu filho sem roupa na rua, meu filho de 10 anos que não põe roupa. Então, muito bem, nós vamos ter que manejar, modelar esse comportamento para que a criança comece a colocar a roupa quando ela sai na rua, né? Então, muitas coisas estão envolvidas nesse manejo comportamental. E eu me pergunto, as terapeutas vão manejar esses comportamentos? Vão. Em clínica, na hora da terapia, elas estão constantemente modelando esses comportamentos. Mas quando você sai da terapia e você precisa agir com o seu filho, a terapeuta não vai estar lá. Então, é necessário que você entenda que manejo comportamental faz parte da vida de uma pessoa com autismo. E você vai ter que modelar esses comportamentos para o resto da vida. Então, não é só esse comportamento enquanto o indivíduo é uma criança. Imaginem lá na adolescência, quando os hormônios começam a tomar conta da personalidade desse indivíduo, né? E a gente vai ter outras questões para manejar. Eu vou ter que modelar um comportamento, por exemplo, de relacionamentos afetivos. Então, eu vou ter que ensinar esse indivíduo a passar pela fase da paixão, pela fase do namoro, pela fase da frustração ou da perda, né? Quanta coisa eu vou precisar modelar no comportamento desse adolescente com autismo. Então, serve para quê? Para a vida inteira. Serve para uma gama de possibilidades aí para que você leve a vida de maneira leve, né? A vida de maneira normal. Então, esses desafios vão acontecer, mas a cada passo que eles acontecem, você vai trabalhar esses comportamentos. Lembrando que quando a gente fala em modelagem comportamental, tudo é assumido como comportamento. O que isso, traduzindo, o que isso quer dizer? Nada tem a ver com o que eu sinto. Tudo é uma resposta comportamental. Então, se eu choro, isso é uma resposta comportamental. Eu estou emitindo um comportamento de chorar. O que levou a esse comportamento? Aí a gente pode analisar coisas que levaram à emissão desse comportamento. Mas isso não tem a ver com o que eu senti. Qual é a minha preocupação? É entender o choro, a resposta comportamental. Então, a gente tira da equação as questões psicológicas. Então, a gente não vai dizer, não, porque ele está triste, a gente vai resolver a tristeza. Não. Eu vou resolver o ato de chorar numa hora que ele não pode chorar. Ou não, o ato de dar uma gargalhada exagerada quando está todo mundo fazendo silêncio dentro da sala de cinema. São essas ações que eu vou mitigar. Então, eu não entro no campo da psicologia, né? No campo psicológico desses sentimentos. Então, para a análise do comportamento, tudo é comportamento. O ato de estar triste, o ato de ficar feliz, todas essas ações são respostas comportamentais. Então, a gente começa a simplificar muito as coisas quando você entende que tudo é comportamento, né? A gente começa a deixar as coisas mais práticas. Para uma pessoa que tem que conviver com uma criança com autismo, por exemplo, nada melhor do que pensar de maneira prática. Se eu começar a pensar, ai, tadinho, ele faz esse comportamento, ele emite essa resposta comportamental porque ele está triste. Porque ele é autista, então ele se sente triste com isso. Como que eu vou conseguir entrar dentro
do ímago dessa pessoa, entrar dentro da psique dessa pessoa para resolver essas questões, né? Sendo que muitas vezes existe uma dificuldade cognitiva muito grande. Então, eu tenho que pensar, de maneira prática, como eu posso resolver pontualmente essa emissão comportamental, né? Esse emitir, ele pode ficar triste? Pode, mas existe hora, existe momento para ficar triste, com raiva, bravo. Então, eu posso ter todas essas emissões comportamentais de forma adequada, na hora certa, no lugar certo. O que eu não posso? Eu não posso, numa sala de cinema, tá um momento super de suspense no filme e a criança começa a dar gargalhada no meio do filme. É uma emissão inadequada de uma resposta comportamental. Então, é isso que eu tenho que intervir. Eu não preciso entrar nas questões que levaram a essa emissão, né? Eu, sim, analiso o porquê que o indivíduo está fazendo aquilo e vou trabalhar nisso. O porquê, o como ele respondeu e o como ele foi reforçado dentro dessa resposta. E isso é modelagem comportamental. Eu estou trabalhando comportamentos. Se a gente for pensar, tudo que a gente faz na vida, ela é uma resposta comportamental, né? Se eu, por exemplo, sorrio, não é porque eu estou feliz, eu estou respondendo a algo que me estimulou a sorrir, correto? Então, me estimulou algo, eu achei engraçado alguma coisa, esse é o meu estímulo, eu dei risada. Então, eu estou respondendo com um comportamento àquele estímulo que me foi dado. Então, a gente tem que pensar em quais são esses estímulos que estão aí desencadeando esses comportamentos, né? Pensar o que vem antes desse comportamento. A gente pede para as mães fazer uma análise funcional do comportamento. Então, elas têm que observar. A mãe vem com uma queixa, por exemplo. Olha, o meu filho não quer tomar banho. Não quer tomar banho, não entra no banheiro, não suporta o banheiro, não suporta o chuveiro. Ok. Vamos ver o que está desencadeando esse comportamento. A gente precisa analisar isso. Então, não é simplesmente dizer para ele, falar assim, agora você vai tomar banho e ponto final, né? Não funciona assim. A gente consegue, sim, entender o que está mantendo, o que está fazendo com que aquela criança não queira. Ele tem trauma de banho, ele pegou aversão no banho. Isso que a gente mais escuta, né? Mas vem cá. Por que ele pegou aversão? Houve algum episódio que fez ele se traumatizar com aquilo lá, com aquele banho? Não, ele está respondendo com uma função. Ele está usando esse comportamento ou para comunicar algo, ou para chamar a atenção daquele, né? Porque cada vez que ele fala, eu não vou tomar banho, não vou entrar no chuveiro. A mãe vem e diz, fulaninho, mas você tem que ir tomar banho, senão você vai ficar fedidinho, você vai ficar sujinho, você vai ficar igual o Cascão. Daí a mãe faz cosquinha e fala, vamos lá tomar o banho com a mamãe, vai ser tão gostoso. O que ele está recebendo quando ele fala que ele não vai tomar banho? Atenção. Então a mãe está forçando, na verdade ela está fazendo com que aquela criança não queira tomar banho. Porque é muito legal receber essa atenção da mãe quando a criança fala que não quer tomar banho. Se ela falar, eu vou tomar banho, a mãe fala, não faz mais do que a sua obrigação. Não é assim? É assim que funciona. Quando a criança vai bem na escola, a mãe fala, não faz mais do que a sua obrigação. Que recompensa é essa por ir bem na escola? Né? Ao passo que se a criança vai mal na escola, a mãe vem em cima, né? Igual um urubu. Ela fala, fulaninho, eu faço tudo para você, eu te dou tudo, eu te dou todo o amor, todo o carinho, eu pago a melhor escola e você vai mal na escola. A criança recebe toda a atenção nessa hora, quando ela vai mal na escola. Mas quando ela vai bem, você não fez mais do que sua obrigação, né? Então, o que está acontecendo? É totalmente invertido. Ela está sendo reforçada por algo que é negativo e ela não está sendo reforçada pelo comportamento adequado, pelo que ela fez bem feito. Nós temos uma cultura instalada
dessa ausência de reforçamento positivo, né? Por exemplo, assumir que as pessoas fazem as coisas e elas não estão fazendo mais do que a obrigação delas, né? A gente sempre está nesse processo falando, ai, fulano me deu um presente, ai, mas também eu dei um presente para ele na vida passada, então ele só está retribuindo. É errado, né? É errado. A gente tem que, por exemplo, reforçar o sucesso, reforçar o que é positivo, né? A pessoa está indo bem na sua carreira, faz, claro, não faz mais do que obrigação. O pai dele pagou a melhor faculdade, é o mínimo que ele pode fazer. Não, ele tem o seu mérito para chegar lá. Ninguém deu nada de presente para ele, né? Ele se esforçou para conseguir aquilo. Então, ele precisa ser reforçado para isso. Ele precisa ser elogiado. A gente vai trabalhar. Reforçamento não é só um brinquedo que você dá para uma criança. Reforçamento é um elogio. Reforçamento é um reforçamento social que a gente fala. É muito bem, você fez muito bem, por isso você está sendo recompensado. É a mesma coisa no trabalho, né? A gente, quando trabalha e você faz um excelente trabalho, e você ganha um bônus, que é uma viagem com a sua família lá num resort. Isso não é um reforçamento? Claro que é. Para você manter esse bom trabalho que você fez. E não simplesmente, você fez mais do que você devia, mas esse é funcionário, então essa é a sua obrigação. A gente não trabalha assim, né? Então, a gente vai ver exemplos de modelagem comportamental, por exemplo, os americanos usam muito, né? O ABA nasceu nos Estados Unidos, o americano é modelado comportamentalmente em todos os aspectos da vida dele, e a gente vai ver que isso se reflete até na eficiência do trabalho que ele presta. Então, por exemplo, aquela história do funcionário do mês, né? Que a gente até tem aqui nos McDonald's, você vê, mas é pouco ainda. Nos Estados Unidos, funcionário do mês é algo que é praticado, né? Então, a pessoa é funcionário do mês, ela ganha uma recompensa. Não é só a fotinho na parede, não, ela ganha uma recompensa financeira para ser funcionário do mês. Então, ela ganha dinheiro, que é maior reforçador do que dinheiro, né? Então, a gente vai trabalhar conforme os reforçadores que nós temos. Então, você vai ver que a eficiência do funcionário não depende, por exemplo, nos Estados Unidos, da garantia do emprego que ele tem. E depende, sim, do reforçamento que ele recebe em relação ao serviço que ele presta. Isso é modelagem comportamental. O que o dono da empresa está fazendo? Ele está modelando o comportamento do seu funcionário. Aqui no Brasil, o que acontece? A pessoa tem segurança no emprego, ela tem um concurso público e tal, ela não precisa fazer mais nada. Porque, primeiro, se ela fizer além do que é a função dela, o cargo dela, ela não vai ser recompensada por isso. E, ao mesmo tempo, ela tem essa segurança de sempre ser funcionário daquele lugar, né? Porque ela tem a segurança trabalhista, ela tem uma série de recursos que vão ao seu favor. Então, para que ela vai mudar o seu comportamento em relação ao trabalho? Então, a gente vê uma questão cultural em modelagem comportamental, né? Por que eu vou, por exemplo, num país onde todo mundo sempre dá um jeitinho de ganhar um pouquinho mais, sempre dá um jeitinho de fazer alguma coisinha diferente para levar vantagem, por que eu vou agir de forma correta? Qual a recompensa por eu agir de forma idônea? Então, o que a gente está fazendo? No Brasil, por exemplo, a modelagem comportamental age de uma outra maneira. Recompensa, na verdade, quem age de forma escusa. E não recompensa o cidadão honesto. Então, a gente está modelando todo mundo para se comportar de maneira inadequada. Não é verdade? Eu vejo que esse é o processo. Então, a modelagem comportamental pode ser para o bom ou para o ruim. Eu posso modelar esse comportamento de forma inadequada, tanto quanto eu posso modelar ele de forma adequada. Então, tanto faz, depende do objetivo que eu traço. Se eu quiser treinar a pessoa para ser um assassino, eu vou modelar o comportamento dela para ela ser assassina, profissional, né, que a gente vê nos filmes aí. Não é isso que acontece? Não é uma modelagem daquele comportamento? É a mesma coisa.
Então, quando eu falo do meu filho com autismo, eu tenho que traçar um objetivo. Eu quero que ele tenha potencial de crescer, eu quero que ele tenha autonomia, eu quero que ele tenha, que ele seja educado, eu quero ter uma vida livre, por que não? Isso não é egoísmo, eu sou uma pessoa como todo mundo, eu quero poder levar o meu filho aos lugares e eu posso querer sentar com as minhas amigas e tomar um sorvete. E eu quero que minha criança esteja presente nesse momento, mas que eu não tenha que ficar correndo atrás dela, que eu não tenha que ficar andando atrás dela. Então, o que eu tenho que ensinar? Que nessa hora, que é o meu momento, ele tem que ficar sentado ali e ele tem que participar de alguma maneira dessa atividade. E sem necessariamente usar recursos de celular, tablet, nada disso. Ele tem que simplesmente saber que aquela hora é hora de permanecer sentado até que eu diga, agora nós vamos embora, agora você pode ir brincar, né? É uma criança que tem que saber pedir, tem que saber, mãe, posso ir fazer tal coisa? Eles estão brincando lá fora, posso ir? Né? Então, eu tenho que ensinar esses comportamentos. Eu vou modelar do jeito que eu quero que o meu filho se comporte, e não o oposto, não diferente disso. O que a gente vê na modelagem comportamental de pessoas com autismo é as pessoas com autismo modelam o comportamento dos pais. Então, eles falam, pai, mãe, eu só gosto de ir naquele lugar, eu gosto só de comer naquele lugar, eu quero que vocês façam assim, eu gosto da vassoura naquela parede eternamente no meio da sala. E os pais obedecem. Então, quem está modelando o comportamento de quem? É a pessoa com autismo que está modelando o comportamento dos pais. Também é uma modelagem comportamental. Por quê? Porque se eu tiro a vassoura dali, a criança entra em crise. Então, eu estou sendo reforçado para manter a vassoura naquele lugar no meio da sala, porque senão eu vou ter consequências disso. A gente tem que pensar nessas consequências. É claro que a gente não trabalha com punição. A gente não vai punir uma criança porque ela emitiu um comportamento inadequado. Modelagem comportamental não pune. Mas nós vamos fazer outra coisa. Nós vamos reforçar o que é adequado. A gente não pune o que é inadequado. A gente não bate, a gente não briga, né? Porque a partir do momento que eu brigo com essa criança, eu estou dando atenção para ela, eu estou reforçando aquele comportamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar ela a fazer diferente e eu vou reforçar na hora que ela emitir um comportamento adequado. Na hora que ela tiver um comportamento legal, aí sim, aí eu vou elogiá-la e eu vou fazer com que essa criança, essa pessoa seja reforçada. Mas no momento que, como a criança com autismo faz com os pais, ela pune os pais, porque eles não emitiram a resposta que ela queria. Ele fala não, o que a criança faz? Ela castiga o pai e a mãe. Ela pega, ela grita, sem saber ou sem ter essa intenção, mas é isso que ela faz. Ela vai fazer com que aquilo seja tão ruim, aquela experiência seja tão ruim para os pais, que eles vão não querer refazer ou não querer passar por isso novamente e ter essa experiência novamente. Então, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado no manejo, porque o manejo vai dos dois lados. O manejo é eu para você, mas você também me maneja. Por exemplo, quando a gente fala em reforçamento, uma mãe que nunca ouviu o filho falar mamãe, né? Uma mãe de uma criança autista não verbal, que anseia, ou deseja que a criança fale mamãe. No momento que essa criança falar mamãe, quem vai estar sendo reforçada? A mãe. A mãe recebe esse reforçamento. Então, ela vai fazer de tudo para que essa criança fale ou repita essa palavra mamãe. Então, o próprio ato de se modelar é reforçador para quem modela. Então, nada mais prazeroso do que ver uma criança brincando. O que é reforçador? Por exemplo, eu ensinei minha criança, meu filho, a ir brincar no parquinho. Ok. Ele foi ensinado, foi modelado dessa maneira, ele é feliz lá no parquinho, eu usei reforçadores para levar ele as primeiras vezes, agora ele já entendeu que aquilo é uma atividade que ele pode fazer, que ele gosta, enquanto a mamãe está lá sentada comendo. Muito bem.
Quem está sendo reforçado aí? A mãe. Por quê? Porque ela emitiu um comportamento de modelar o comportamento do filho e ela está tendo reforçamento, que é ver o filho feliz brincando no parquinho. Então, para a gente entender que a modelagem comportamental é espiralada, né? Então, tudo que eu faço vai ter uma consequência. O que a criança faz tem uma consequência para mim. O que eu faço tem uma consequência para a criança. E assim por diante. Então, tudo isso é emissão comportamental. E tudo isso depende de reforçamento, de antecedente. Então, é um ciclo. Então, quanto mais modelada a criança vai estar, mais reforçada a mãe vai estar. Mais feliz a mãe vai se tornar, porque ela vai estar sendo reforçada pelo próprio comportamento do filho, né? Que é adequado, que é feliz. Nada reforça mais uma mãe, né, do que ver um filho feliz, por exemplo. Né? Um filho autônomo, um filho que tem habilidades, que tem capacidades, que está indo bem na escola, que gosta de ir para a escola, que tem coleguinhas, que brinca. Né? Isso, por si só, é muito reforçador. Então, modelar não é só um ato para a criança. Eu vejo isso pela minha experiência. É um ato para mim também, né? Que me liberta e que me reforça dentro da maternidade, né? Porque me faz feliz, me satisfaz, porque eu vejo meu filho se comportando de maneira adequada, eu vejo a minha vida correndo de forma normal, né? Eu tenho liberdade de sair, eu tenho liberdade de deixar a criança em outros lugares, de levar numa festinha, de ir para um restaurante, de ir no shopping. E isso quando eu quiser, sem grandes programações, sem pensar em como vai ser, o que eu vou ter que levar, o que eu tenho que prever antes disso. Né? Eu já passei por isso antes de ter ferramentas de modelagem comportamental. Então, eu já passei por esse processo de ter que programar, ter que antecipar, ter que pensar em tudo que pode acontecer, que pode ser disruptivo e pode desencadear esses comportamentos inadequados. Então, são coisas que a gente tem que pensar para o futuro, né? Como eu quero que seja a minha vida com uma pessoa com autismo? Como eu quero que a vida do meu filho seja e a minha também? Então, nós somos indivíduos como qualquer outra pessoa. Né? Eu tenho as minhas angústias, vocês têm as de vocês, cada um com as suas dificuldades, com as suas comorbidades e assim, as dificuldades mesmo que o autismo traz, né? Alguns não falam, outros não conseguem se alfabetizar, outros têm muitos problemas sociais, mas o que é importante para você, né? O que é importante para você modelar na vida do seu filho? É isso que a gente tem que pensar. Para mim é importante que ele tenha relações sociais, mesmo que ele não seja alfabetizado ou não aprenda na escola. Isso é importante para você? Ok, trabalhe nisso. É essa modelagem que você vai fazer. É importante que ele tenha uma vida dentro da família plena. O resto não me importa. Ok, são esses comportamentos que você vai trabalhar. Então, pensa que existe, depois da modelagem instalada, as coisas vão tomando forma. Outros comportamentos até mais espontâneos vão surgindo. Então, é importante que a gente entenda o que é modelar o comportamento, né? E isso, claro, que está pautado numa ciência. A gente não está falando aqui de achismo, de método mágico, não. É ciência. É ciência que já comprovou a sua eficiência, né? Já foi aplicada muitas e muitas vezes. Existem muitos estudos que mostram que realmente isso funciona. Tá? Então, eu espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo, né, e possam nos visitar novamente para conteúdos semelhantes a esse. Tá joia? Agradeço a participação e a presença de todo mundo e boa noite.